أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós faremos o estudo em Fiqh Hanafi, ou seja, jurisprudência da escola Hanafi, sobre o assunto de pureza e ablução, a primeira parte, de acordo com o Sahifa. Purificação nós chamamos de tahara no Islã. A purificação ela é necessária para realizar a oração e alguns outros atos de adoração. A hadath, ou aquele tipo de impureza que afasta a pessoa de um ato de adoração, é dividida em dois tipos. Hadath akbar, que é a impureza maior, e Hadath asghar, que é a impureza menor, ou seja, a impureza maior e a impureza menor. São dois níveis de impureza. A impureza maior, ela necessita do ghusl, que é o banho completo de todo o corpo, a boca e as narinas. A impureza menor necessita do wudu, que é a ablução menor. Hoje nós vamos falar sobre as condições gerais de purificação e sobre a água. Quais são as condições gerais para a purificação? Em primeiro lugar, ser muçulmano. Uma ablução não é válida se uma pessoa não é muçulmana, se uma pessoa não fez a shahada. Portanto, se uma pessoa comete uma ação que a coloca fora do Islã, ela precisa repetir shahada novamente. E assim a sua purificação será válida. Então, primeira condição, ser muçulmano. Segunda condição, é necessário remover qualquer coisa que impeça a água de chegar à parte a ser lavada. Por exemplo, peças de roupa, acessórios. Em terceiro lugar, é necessário deixar a água escorrer, lavando a parte a ser limpa, a ser purificada. Na escola Malik é necessário esfregar esta parte, mas de acordo com a escola Hanafi e também Shafi'i e Hanbali, basta que seja enxaguada essa parte, obviamente desde que as impurezas saiam completamente, não fiquem grudadas. Em quarto lugar, é necessário usar a água com características purificadoras. Então vamos agora ao segundo assunto de estudo de hoje, que é a água. Primeiro, vamos falar da água adequada. A purificação da hadath, da impureza, ela é permitida com alguns tipos de água. Quais tipos de água podem ser usados para essa purificação? A água do céu, ou seja, da chuva, a água dos lagos, a água dos vales, a água das nascentes, a água dos poços, a água do mar e a água que foi misturada com algo limpo, de forma que alterou uma de suas propriedades. E um exemplo disso seria a água de enxurrada, a água de enchente. Obviamente não a enchente com esgoto, com sujeira. Estamos falando aqui da enchente natural, do transbordamento natural dos rios. E também da água ao qual foi misturado alguma coisa forte, como sabão, açafrão, ou outras coisas, desde que a fluidez e a viscosidade da água permaneça igual à água normal. Então haverá águas que são mais transparentes, as colorações de água vão variar, desde que ela esteja misturada com algo limpo, algo que não é impuro, e que ela não tenha sua fluidez e viscosidade alterada, então ela, por conseguinte, é uma água adequada. Quanto à água corrente, se a sujeira cai nela, é permitido purificar-se, fazer uso com ela, desde que nenhum traço da sujeira seja visto. A sujeira ela não permanece estacionada, evidente, se a água estiver corrente, se ela estiver se movimentando. Para um grande lago, que a água não se move imediatamente, se a sujeira cai numa extremidade
é permitido purificar-se em outra extremidade do lago, porque a impressão que nós temos ao olhar é que a sujeira não atinge aquela parte da água que nós estamos usando. A morte na água de qualquer animal, sem haver a fluência de sangue, como por exemplo insetos, moscas, vespas, escorpiões, não torna necessariamente a água suja. A água não é tornada suja por isso. Peixes, rãs aquáticas, caranguejos aquáticos, animais da água, quando morrem na água, não tornam a água estragada, inadequada para o uso. Então falamos da água adequada. Agora falaremos da água inadequada. A purificação da hadat, da impureza, não é permitida com, primeiro, líquido espremido de árvores ou frutas. Em segundo lugar, se a água sofre alterações por se misturar com alguma coisa, de forma que ela não se chama mais água como bebida. Por exemplo, água de rosas, água de ervilha, molho, infusões, algo que teve a propriedade da água alterado a ponto de não se chamar mais água. Terceiro, a água usada, ou seja, a água com a qual outra pessoa se purificou, que foi usada no corpo, né, por purificação para adoração. E finalmente, a purificação ela não é permitida com qualquer pequena quantidade de água parada em que a sujeira tenha caído, seja a sujeira pequena ou grande. Então, se a quantidade de água parada que existe for uma litragem, um volume muito grande, e caiu sujeira, então, nesse caso, na outra extremidade, por exemplo, de um lago, é permitido fazer a purificação. Mas se é um volume pequeno, digamos, por exemplo, um balde, e caiu sujeira dentro daquela água, ela não é uma água adequada, não é permitido fazer a purificação com ela. Terceiro, vamos estudar agora as sobras de água. Há 3 tipos de água. Em primeiro lugar, as sobras dos seres humanos e daqueles animais cuja carne pode ser comida. Se essas sobras não estão com sujeiras aparentes, né, elas podem ser usadas, elas são consideradas limpas. Ou seja, não é a água que foi usada para a purificação, é a sobra da água que ia ser usada. Segundo tipo de sobra, as sobras de cães, porcos e animais carnívoros, elas são consideradas imundas, portanto não podem ser usadas. Finalmente, os restos de gatos, galinhas soltas, pássaros carnívoros e animais domésticos, cobras e ratos também são consideradas impuras e não podem ser usadas para a purificação. A purificação é um ato de respeito e é um ato de reverência para a adoração, e o salat e algumas formas de adoração necessitam da purificação para serem válidos. Então é um ato de reverência e de respeito. O nosso ego, obviamente, não quer se purificar, mas é um ato de reverência, de entrega a nosso Criador se purificar, e além de tudo, é um ato que traz benefícios tanto físicos para a saúde como espirituais. Que Allah Azza wa Jalla abra o nosso entendimento a este ensinamento. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha.